Boa tarde, galera. Vamos fazer uma análise aqui para os membros. Vamos trazer aqui uma visão do BTC, que no dia de hoje você precisa estar a par do que está acontecendo e aí ver qual vai ser a sua tomada de decisão, né? Se você vai continuar nas criptomoedas em alta ou se vocês vão ponderar algumas informações aqui. Eu vou trazer uma análise do BTC, que é a principal moeda aí que move o mercado, né? Então, já trazendo aqui o BTC, eu tenho monitorado essa formação de cunha aqui, uma cunha bem ascendente, e tipicamente essas cunhas ascendentes, elas rompem para cima. Eu já fiz uma call agora logo cedo no Discord e eu trouxe para os membros essa visão dessas cunhas ascendentes, onde ela tipicamente tem um rompimento para baixo e vem formando esse padrão dentro de um período de 4 horas, que é um período de curto prazo, um período de reversão aí de curto prazo do movimento. Se a gente coloca aqui dentro do período diário, seria extremamente, não diria favorável, mas relevante ver uma correção no curto prazo para quem sabe fazer um novo fundo ascendente a esse fundo anterior. O problema desse movimento é que também teríamos uma visão um pouco mais pessimista, com a formação de um topo descendente, podendo causar grandes correções nos semanais, como resistências, quem sabe até buscar fundos descendentes a esse movimento, e aí iniciarmos uma tendência de baixa mais acentuada aqui no semanal. Eu não acho que é motivo para alarde agora, isso aqui pode ser ainda dentro do nosso conceito de barra única dentro do Price Action, pode ser uma formação que ao romper a máxima nós poderíamos ver de fato uma volta do princípio de aceleração. Mas é interessante também então manter-se atento a períodos menores. Em períodos de 4 horas eu já vejo que o estocástico está extremamente sobrecomprado e que de fato pode ocasionar a perca dessa região aqui de suporte, fazendo com que ele venha buscar até regiões mais abaixo, tanto de regiões de fundo anteriores, como regiões de média. Isso pode ser um pouco não favorável para uma movimentação, caso haja uma rejeição depois desse movimento. E aí vamos buscar fundos mais descendentes ainda. Vou colocando aqui um período de 4 horas, eu vou trazer mais médias aqui para a gente ver onde ficaria esse possível suporte desse movimento. Vou colocar a média de 100 períodos e a média de 200 períodos. Tem essa média aqui que eu vou deixar sendo a média de 50 períodos, para a gente movimentar aqui, né? Ter uma noção de até onde pode ir. Está calculando um pouquinho? Aguenta aí. Nota que o preço pode, na média de 200 períodos, ir até um pouco mais abaixo. Eu diria que em 4 horas ainda é pouca diferença da média de 80, né? Que ficaríamos aí com o preço na região dos 63 mil dólares, para buscar até 62. Isso pode até se situar mais, até porque são regiões interessantes de price action aqui, como busca de liquidez, e a gente poderia ver o preço capturar de fato essa liquidez necessária aqui dentro desse ordem block no período de 4 horas. Então, os períodos eles são muito úteis para confirmar, né, o nosso viés de alta ou de baixa dentro dessa movimentação. Por isso que a gente não pode ficar olhando apenas para um momento só de 3 horas, 3 dias, né, que é o que eu gosto de utilizar. Temos que colocar outros tempos gráficos para poder confirmar essa visão. E nota que se por acaso nós vermos, né, isso aqui acontecendo, iniciaríamos aqui uma correção mais acentuada numa tendência de baixa. Então eu vou ficar monitorando a captura de liquidez do price action aqui nessa região. E volto eventualmente hoje no final do dia, né, nosso fechamento do mercado e abertura semanal, para trazer um pouco mais dessa visão e a gente aprofundar mais nas possibilidades mais adentro, procurar mais registros aí de dados na blockchain, índice de medo de ganância e tudo que a gente já faz no nosso fechamento de mercado. Mas se você tem uma posição aberta em altcoins, saiba que isso pode estar refletindo no preço das suas altcoins. Essa incerteza também reflete no preço de diversos ativos. Nota que eu tenho aqui a dominância do BTC, ela está iniciando uma correção
E assim como o total também já está iniciando a correção. Pode ser um movimento para buscar um fundo ascendente, ou pode ser de fato uma correção um pouco mais acentuada aqui, como a gente estamos monitorando, né? Esse movimento no período de 4 horas. Nota que até a nossa capitalização total aqui, nós temos também uma formação de cunha ascendente. Isso daí é algo que vai refletir em quase todos os momentos. Algumas moedas já estão fazendo movimentações. A RNDR, que era uma moeda que eu estava monitorando, ela já deixou de existir, né? Que fundiu aí um novo token. Mas eu tenho aqui outras moedas que eu estava monitorando, tipo a AVAX. E a AVAX ela já está em região de realização de lucro. Pode ser também um princípio de barra única, mas já alcançamos o nosso primeiro alvo lá, esse alvo do movimento aqui, alcançamos esse primeiro alvo aqui, então pode agora sofrer uma certa resistência para depois, quem sabe, alcançar os demais alvos. Eu já recomendei o pessoal da comunidade, né, os membros da comunidade nessa reunião que nós fizemos agora de 11 da manhã, para que eles fechem as suas posições na AVAX, mesmo que ela vá alcançar diversos alvos, é bom realizar o lucro, colocar isso no bolso, se sentir, sabe, feliz por esse lucro, e caso ela venha capturar fundos descendentes ou ascendentes, pode gerar aí novas entradas para você também. Assim como Solana e outras moedas também estão passando por esse processo corretivo, porém não é um processo que possa trazer muitos prejuízos, né? Uma vez que voltar novamente a uma determinada região de preço para formar um fundo ascendente e também seria uma confirmação de rompimento desse padrão de triângulo. Então, monitorar isso é importante. Note que a Solana está com tendência de alta em todos os tempos gráficos, muito aí devido ao FOMO do ETF. Então, eu vou ficar monitorando também as posições para reentrar na Solana e pegar grandes oportunidades aqui, caso aconteça esse pullback. Mas o foco dessa apresentação de agora é falar especificamente sobre o BTC, que eu acredito que é o que vai dominar aqui as movimentações seguintes no mercado. Então, regiões de suporte interessantes seria se segurar aqui na faixa dos 60 mil dólares para que a gente mantenha saudável essa tendência de alta. Qualquer coisa acima dos 55 mil dólares é um fundo ascendente, podendo trazer para a gente aí possibilidades de reentrada no trade. Então, fiquem atentos a essa movimentação do estocástico em períodos menores, como 4 horas, para ponderar aí a sua tomada de decisão. E nos vemos aí no final da noite para trazer mais atualizações sobre o mercado de criptomoedas, em especial o fechamento aí do BTC.